Me disseram que ela tinha sumido. Me disseram que ela roubou 100 mil reais e fugiu para viver na luxúria. Passei 6 meses odiando ela. 6 meses desejando enfiar uma bala entre os olhos dela pela traição. Mas hoje à noite o diabo pregou uma peça em mim. Eu não a encontrei num palácio. Eu não a encontrei num hotel. Encontrei a única mulher que eu já dei valor na vida enrolada dentro de um saco de lixo preto, atrás de uma caçamba na zona sul de Porto Alegre. Ela não estava vivendo como rainha. Ela estava morrendo como um rato. E quando eu vi de quem era o anel marcado a fogo na pele dela, eu soube que a cidade ia pegar fogo. O vento do Guaíba cortava as ruas de Porto Alegre como uma faca serrilhada. Mas dentro da Cadillac Escalade blindada e personalizada, a temperatura estava em 21 graus perfeitos. Dante Cavallaro ajeitou os punhos do terno cinza-chumbo feito sob medida. Olhava pela janela fumê, observando a lama gelada voando lá fora. Tinha 32 anos. Era o chefe da organização Cavallaro e, naquele momento, estava num humor que fazia até os próprios seguranças suarem frio. Rocco, Dante falou, a voz um rosnado baixo que vibrava na cabine silenciosa. Me explica de novo por que a reunião com os representantes do sindicato foi transferida para um galpão no bairro Navegantes, em vez do Hotel Plaza São Rafael. Rocco, uma montanha de homem com o lábio cortado por uma cicatriz, olhou pelo retrovisor. Disseram que era por discrição, chefe. A Polícia Federal está com o pé no pescoço essa semana. Discrição. Dante zombou. Cheira a armadilha. Se o Silas Vane acha que vai me atrair para uma ratoeira só trocando o local, ele é mais burro do que o pai dele era. O carro parou numa viela estreita atrás de uma fileira de galpões industriais abandonados. A reunião tinha sido perda de tempo. Nenhuma emboscada, só incompetência. O representante do sindicato nem tinha aparecido. Dante fervia por dentro. Odiava tempo perdido quase tanto quanto odiava traição. Chefe, tem um caminhão bloqueando a saída. Rocco diz, a mão indo direto para a Glock presa embaixo do paletó. Parece quebrado. Move ele, ou passa por cima. Dante disparou. Conferiu o Rolex. 2 da manhã. Rocco e o segundo segurança, um cara magricela chamado Benny, saíram para o frio cortante inspecionar o obstáculo. Dante ficou dentro, rolando o celular. Parou numa foto na galeria criptografada. Era uma imagem capturada de uma câmera de segurança 6 meses atrás. Uma garota de cabelo loiro-mel, preso num coque bagunçado, esfregando um piso de mármore. Sofia Muller, a ex-governanta-chefe dele. A garota que olhava para ele, não com medo, mas com uma curiosidade desafiadora que o deixava louco. A garota que tinha sumido na mesma noite em que 100 mil reais desapareceram do cofre, junto com um conjunto de livros caixas sensíveis. Apagou a foto pela 100ª vez, sabendo que ia restaurar da nuvem depois. Sempre restaurava. Toc. Um som veio de fora, quase inaudível sobre o motor ligado. Não era o caminhão. Vinha da pilha de sacos de lixo empilhados contra a parede de tijolo à direita do carro. Os olhos de Dante se estreitaram. Abaixou o vidro um dedo. O cheiro de comida podre e graxa velha atacou seu nariz. Rocco! Dante gritou. Verifica o lixo. Deve ser só rato, chefe. Ou algum usuário. Rocco gritou de volta, com o vento. Falei para verificar. Dante abriu a porta e desceu. O frio bateu nele, cortando o rosto. Os sapatos de couro invernizado rangeram no gelo sujo. Ele não sabia por quê, mas os pelos da nuca estavam eriçados. Era aquele instinto, o predador sentindo a presa, ou talvez sentindo uma armadilha. Rocco chutou um dos sacos pretos reforçados. Ei! Sai daí! O saco se mexeu. Um gemido baixo e patético escapou. Não era bicho, era humano. Nojo enrugou o lábio de Dante. Ele odiava a imundície da cidade. Virou-se para voltar ao carro. Tira isso do caminho, Rocco. Não quero passar por cima de um corpo saindo daqui. Rocco se abaixou e agarrou o plástico, rasgando para arrastar a mendiga para o lado. O plástico rasgou fácil. Uma mão pálida caiu para fora, mole e azulada de frio. Depois um ombro. Depois um rosto. Dante congelou. O mundo pareceu parar de girar. O vento ficou mudo. A mulher estava enrolada em posição fetal,
vestindo só uma camiseta rasgada, fina, grande demais, encharcada de sangue e sujeira. As pernas tinham hematomas roxos e amarelados. O cabelo, antes aquele loiro mel vibrante, estava emaranhado de lama e algo escuro e grudento. Mas ele reconheceu a curva daquela mandíbula, reconheceu o formato daqueles olhos, mesmo com um deles inchado e fechado. Sofia. O nome saiu rasgado da garganta dele, soando estranho. Rocco congelou, olhando do corpo para o patrão. Chefe, você conhece essa mendiga? Dante não respondeu. Se moveu mais rápido do que fazia em anos. Caiu de joelhos na lama gelada, estragando o terno de R$ 3.000 e arrancou o resto do plástico. O cheiro era atroz, infecção, sangue velho, lixo. Sofia tremia violentamente, os olhos revirando. Estava quase inconsciente, os lábios rachados e roxos. Sofia. Dante rosnou, as mãos pairando sobre ela, com medo de tocar, porque ela parecia que ia se despedaçar. Ela abriu um olho, focando de forma turva nele. Um olhar de puro terror inundou o rosto dela. Ela se arrastou para trás, se enfiando mais fundo no lixo, choramingando. Não, não, por favor. Eu não contei nada. Eu não. Por favor, não me queima de novo. O coração de Dante martelou contra as costelas como uma marreta. Queimar ela? Ele esticou a mão e segurou o pulso dela para tirá-la da sujeira. Ela gritou, um som cru e quebrado que ecoou pelas paredes de tijolo. Enquanto segurava o pulso, a manga da camiseta subiu. Dante ficou olhando. Ali, marcada a fogo na pele macia do antebraço, havia uma queimadura. Fresca, infeccionada, vermelha e furiosa. Não era uma marca aleatória. Era um símbolo. Uma serpente devorando o próprio rabo, o uróboro, o símbolo da família Vane. Silas Vane, seu rival. Dante olhou para a mulher que tinha passado 6 meses odiando por roubar dele. Ela não estava vivendo na luxúria. Tinha sido prisioneira. Uma raiva tão pura, tão branca, de tão quente explodiu no peito de Dante que ele quase apagou. Olhou para Rocco, os olhos vazios de violência. Quem? A voz de Dante quebrou. Depois caiu num sussurro demoníaco. Quem te colocou aqui? A cabeça de Sofia tombou para trás. Dante. Ela sussurrou o nome, um fantasma nos lábios, antes de o corpo ceder nos braços dele. Dante a pegou no colo. Ela não pesava nada. Era pele e osso. Ignorou a sujeira grudando na roupa. Ignorou os olhares chocados dos homens. Abre o carro. Dante rugiu. Agora. Chefe, o hospital fica a 20 minutos. Benny começou. Liga pro Dr. Evans. Fala para ele me encontrar na cobertura. Se ele não estiver lá em 10 minutos, eu mesmo mato ele. Dante entrou no banco de trás, embalando Sofia contra o peito. Dirige e Rocco. Sim, chefe. Descobre quem devia estar nessa reunião. Descobre todo mundo que sabia que a gente vinha pra cá. Ninguém sai de Porto Alegre hoje. Ninguém. A cobertura no topo da Torre Cavalaro dominava a cidade inteira. Normalmente era uma fortaleza de solidão, fria, moderna, impecável. Naquela noite era um centro de trauma. Dante andava de um lado para o outro no corredor fora do quarto principal. A camisa encharcada de sangue jogada no chão, deixando-o só de camiseta branca e calça social. Lavou a sujeira das mãos, mas não conseguia lavar a sensação da pele fria dela das pontas dos dedos. Dentro do quarto, o Dr. Evans e 2 enfermeiras de plantão particular trabalhavam. Na última hora, Dante tinha escutado o silêncio. Era pior que gritos. Finalmente, a porta abriu. Dr. Evans, um homem grisalho que já tinha costurado mais ferimentos de bala do que o pronto-socorro municipal, saiu. Estava pálido. Dante, Evans disse tirando os óculos. Ela está viva? Dante exigiu, avançando no espaço do médico. Está estável, mal e mal. Está gravemente desnutrida, desidratada e hipotérmica. Tem 3 costelas quebradas, uma fratura fina na maçã do rosto esquerda e dano extenso em tecido mole. A mandíbula de Dante travou até os dentes rangerem. A marca no braço dela? Queimadura de 3º grau. Infeccionada. Já começamos com antibiótico pesado, mas Dante... Evans hesitou. Tem mais uma coisa. O exame toxicológico ainda não voltou.
mas pela dilatação da pupila e os tremores, ela foi dopada. Muito, por muito tempo. Alguma coisa para mantê-la dócil, mas lúcida o bastante para sentir dor. Dante socou a parede ao lado da cabeça de Evans. O gesso rachou. Silas. Ela precisa descansar. Evans disse, sem se abalar. Conhecia Dante o bastante para saber que a violência não era contra ele. Ela acordou um instante, enquanto colocávamos o soro. Estava desesperada. Ficou perguntando sobre o livro-caixa. Disse que escondeu. Dante congelou. O livro-caixa. O motivo pelo qual a odiava. O motivo pelo qual achava que ela o tinha traído. Deixa eu vê-la. Dante, ela está traumatizada. Te ver, pode. Sai da minha frente. Dante passou pelo médico e entrou no quarto. Cheirava antisséptico e lavanda. O aroma dos lençóis limpos, tentando mascarar o odor persistente do beco. Sofia parecia minúscula na cama enorme de casal. Estava ligada aos monitores, o braço enfaixado, o rosto inchado. Dante puxou uma cadeira até a beira da cama e sentou. Observou-o subir e descer do peito dela. 6 meses atrás, ela era a governanta vibrante e de língua afiada, que não tinha medo de dizer que a gravata dele não combinava com o terno. Era a única pessoa na vida dele que não se curvava. Ele a tinha desejado, então. Tinha planejado quebrar sua própria regra de nunca tocar nos funcionários. Depois, o dinheiro sumiu. O livro-caixa sumiu. E ela sumiu. Ele estendeu a mão, afastando uma mecha da testa dela. Os olhos dela se abriram tremendo. O pânico foi imediato. Ela tentou se sentar, ofegando, puxando a linha do soro. Sofia, para. Dante ordenou, segurando os ombros dela para contê-la. Sou eu. É o Dante. Ela congelou, olhando para cima, os olhos arregalados, vidrados de sedativo. Lágrimas se acumularam nos cantos. Dante, ela rouquejou. A voz soava como se tivesse gritado por dias. Você vai me matar agora? A pergunta acertou mais forte do que uma bala. Não, ele disse suavemente, o polegar acariciando a clavícula dela. Não vou te matar. Você disse que ia. Ela sussurrou, uma lágrima escorrendo pela têmpora. Se eu roubasse de você. Eu achei que você tinha fugido, Sofia. Achei que tinha levado o dinheiro. Eu não levei. Ela soluçou, o corpo tremendo. Ele me pegou naquela noite, na garagem. Disse que se eu não desse os códigos, ia te matar. Eu não dei para ele, Dante. Juro. Engoli a chave. Eu. Peguei o livro-caixa e escondi na... Ela tossiu, engasgando com o próprio pânico. Ele me manteve no escuro. Por tanto tempo. Dante sentiu a torção doentia de culpa no estômago. Enquanto amaldiçoava o nome dela, bebendo uísque e contratando pistoleiros para caçá-la e puni-la, ela estava sendo torturada para protegê-lo. Quem? Dante exigiu, gentil. Foi o Silas Vane? Ela balançou a cabeça, fraca. Silas estava lá. Foi ele que fez a marca. Mas não foi ele que os deixou entrar. Não foi ele que passou o esquema de segurança. Dante ficou imóvel. Quem foi? Sofia fechou os olhos com força, tremendo. Foi o homem do anel prateado, aquele que te chama de irmão. Dante parou de respirar. O homem do anel prateado. Só tinha uma pessoa que usava um anel daqueles e o chamava de irmão, porque cresceram juntos no mesmo orfanato antes de a organização recolhê-los. Mateu, seu subchefe, seu melhor amigo. O homem que atualmente comandava as operações de cassino no centro da cidade. Mateu. Dante sussurrou o nome, com gosto de cinza. Ele queria o seu lugar, Dante. Sofia sussurrou. Disse pro Silas que se me quebrassem, podiam te chantagear. Mas quando eu não falei, quando adoeci, eles me jogaram fora. Ela agarrou a mão de Dante com uma força surpreendente. Você tem que fugir. Ô Mateu, ele já sabe que você me achou. O caminhão no beco não estava quebrado. Era um sinal. Bum! Uma explosão enorme sacudiu o prédio. O vidro das portas da sacada tremeu violentamente. Os alarmes da cobertura começaram a gritar. Dante ficou de pé na hora. Olhou os monitores. Os poços dos elevadores tinham sido invadidos. Fica aqui, Dante ordenou, puxando uma pistola 1911 fortemente customizada da gaveta do criado mudo.
Dante! Sofia gritou, tentando alcançá-lo. Ele se virou, o rosto uma máscara de violência fria e calculada. Eu não vou fugir, Sofia. Não dessa vez. Foi até a porta, engatilhou a arma e falou no comunicador. Rocco, ordem de matar está em vigor. Mateu é traidor. Atira em qualquer um que não for família. Queima tudo se precisar. Olhou para Sofia uma última vez. Vou trazer a cabeça dele para você. A memória atingiu Dante como um golpe físico, mais forte que o zumbido nos ouvidos por causa da explosão. Era uma terça-feira chuvosa de novembro. A biblioteca da propriedade Cavallaro era um santuário de mogno e couro, normalmente silencioso. Mas naquele dia, Dante tinha entrado como um furacão, batendo a porta com força suficiente para chacoalhar as vidraças. Tinha acabado de sair de uma reunião com a máfia russa. Tinha dado errado. Os nós dos dedos estavam rachados e sangrando, manchando os punhos imaculados da camisa branca. Você tá pingando sangue no tapete persa. Vai ser um pesadelo para tirar. Dante tinha se virado, a arma meio saída do coldre, antes de perceber que era só a governanta Sofia. Ela estava em cima de uma escada com rodinhas, tirando o pó das prateleiras mais altas da seção de história. Não parecia apavorada, o que era a reação apropriada quando o dono de Porto Alegre entrava furioso e sangrando num cômodo. Ela parecia irritada. Sai, Sofia. Dante rosnou, indo até o bar servir um uísque. Não até eu terminar essa parte. A dona Higgins vai me matar se tiver poeira. Ela respondeu sem se mexer. Dante virou o líquido âmbar de uma vez, num gole que queimou. Olhou para cima. A maioria dos funcionários não ousava fazer contato visual com ele. Sofia era diferente. Estava trabalhando para quitar uma dívida. O pai dela tinha sido um jogador que devia demais aos agiotas de Dante. Quando o pai morreu, a dívida caiu sobre ela. Em vez de vendê-la para um bordel, protocolo padrão para os capangas de escalão mais baixo, Dante tinha intervindo. Deu um emprego a ela. Desce aqui, Dante ordenou. Sofia suspirou, colocou o espanador na prateleira e desceu. Foi até ele, o uniforme cinza simples, incapaz de esconder a graça dos movimentos. Enfiou a mão no bolso do avental e tirou um lenço limpo. Sem pedir permissão, pegou a mão machucada dele. Você devia mesmo parar de bater nas pessoas. Faz mal para sua pele. Ela disse, limpando os nós dos dedos rachados. Dante ficou olhando para ela. As mãos dela eram ásperas de trabalho, mas o toque era gentil. Ela cheirava a baunilha e cera de piso. Era intoxicante e doméstico numa vida cheia de pólvora e perfume barato. Eles insultaram a família. Dante disse, a voz caindo uma oitava. Não puxou a mão. E tenho certeza que já se arrependeram. Sofia murmurou, enrolando o pano na mão dele. Olhou para cima e, por um instante, o ar no cômodo ficou pesado, carregado. Dante se pegou se inclinando. Queria saber se ela tinha o gosto tão doce quanto o cheiro. Queria esquecer a política, os assassinatos, a ameaça constante de cadeia e se perder em algo suave. Sofia, ele sussurrou. Você sabe que não pertence aqui. Não tem outro lugar para ir. Ela sussurrou de volta, a respiração entrecortada quando a mão livre dele foi para a cintura dela. Eu podia te mandar para longe. Ele disse, o polegar roçando a mandíbula dela. Buenos Aires, Lisboa. Podia quitar a dívida. Eu não quero caridade. Ela disse feroz, os olhos azuis brilhando. Eu pago o que devo. Você já pagou o bastante. Ele baixou a cabeça, os lábios deles a milímetros. Ele sentia ela tremer, não de medo, mas do mesmo puxão magnético que ele sentia. Era perigoso. Um cavalaro não se apaixonava pela empregada. Era uma fraqueza, uma vulnerabilidade. A porta de Carvalho rangeu ao abrir. Eles se afastaram de um salto. Mateu estava na entrada, um anel prateado brilhando no dedo enquanto apoiava a mão no batente. Estava sorrindo, mas o sorriso não chegava aos olhos. Interrompendo alguma coisa, irmão? Mateu perguntou, o olhar demorando em Sofia de um jeito que fez a pele de Dante se arrepiar. Nada. Dante disse, a voz fria de novo. Sofia já ia saindo. Sofia saiu apressada, cabeça baixa, rosto corado. Dante a viu ir, sentindo uma estranha sensação de perda. Aquilo foi o começo.
Nas semanas seguintes foram olhares roubados, conversas de madrugada na cozinha quando ele não conseguia dormir. Descobriu que ela amava música clássica, mas tinha precisado vender o violoncelo. Descobriu que ela queria ser contadora, que era brilhante com números. Depois veio a noite do roubo. Dante estava fora da cidade. Voltou para o caos. O cofre do escritório particular estava aberto. 100 mil reais em dinheiro tinham sumido. O livro caixa preto com os nomes de cada juiz e político na folha de pagamento dele tinha sumido. E Sofia tinha sumido. Mateo tinha apresentado as provas, imagens de segurança de uma figura de uniforme de governanta entrando no escritório, uma passagem só de ida para o Paraguai comprada no nome dela. Dante tinha sentido uma traição tão profunda que apagava toda a lógica. Não tinha perdido só dinheiro. Tinha perdido a única pessoa em quem começara a confiar. Fechou o coração naquela noite. Agora, parado na cobertura, escutando o alarme gritar, Dante entendeu a verdade. A figura no vídeo era um plantado. A passagem era um engodo. Sofia não tinha fugido. Ela tinha entrado no escritório e encontrado Mateo roubando o livro caixa. Tinha confrontado ele. E por se recusar a ser comprada, Mateo a entregou para Silas Vane torturar, sabendo que Silas ia adorar quebrar o brinquedo favorito de Dante. Dante apertou a arma com mais força. A lembrança desapareceu, substituída pela realidade fria e dura do presente. Ele não ia cometer o erro de deixá-la ir de novo. A explosão tinha derrubado a energia principal. A cobertura estava mergulhada no escuro, iluminada só pelo estrobo vermelho de emergência e o brilho da cidade lá embaixo. Contato no terraço oeste. A voz de Rocco rugiu no comunicador. O vidro se estilhaçou quando ganchos de escalada romperam as janelas do chão ao teto. Homens de tático preto balançaram para dentro da sala de estar. Fuzis de assalto erguidos. Abaixa! Dante gritou, derrubando uma enfermeira paralisada no corredor. Balas rasgaram o gesso onde a cabeça dele estivera um segundo antes. Dante rolou, subindo num joelho. Disparou a 1911 3 vezes. Bang, bang, bang. 2 mercenários caíram. O terceiro correu para se abrigar atrás de uma coluna de mármore. Dante não esperou. Foi na direção do quarto. Rocco, status. Os elevadores estão armados com C4. Não dá para usar. Rocco gritou, o som de tiro automático explodindo ao fundo. Estão subindo pela escada também. É movimento de pinça, chefe. Estamos cercados. Dante chutou a porta do quarto. O cômodo estava em caos. A explosão tinha derrubado o equipamento. Dr. Evans estava no chão, protegendo a cabeça. Mas Sofia tentava sair da cama. Tinha arrancado os soros do braço, sangue escorrendo na pele. Estava pálida, tremendo violentamente, segurando na mesinha de apoio. Sofia, Dante guardou a arma e correu até ela. O que você está fazendo? Eles vieram atrás de mim. Ela ofegou, os olhos desvairados. O Mateo, ele sabe que estou aqui. Se eu ficar, eles te matam. Se você sair, você morre. Dante disparou. Pegou um casaco de lã grosso do armário e envolveu o corpo tremendo dela. Ela estava tão frágil, ele sentia as costelas dela através do tecido. Você consegue andar? Eu acho que sim. Ela deu um passo e os joelhos cederam. Dante a segurou antes que caísse no chão. Cherto, mudança de plano. Dante murmurou. Ele a pegou no colo, apertando contra o peito. Ela enfiou o rosto no pescoço dele, o cheiro de pólvora e colônia cara invadindo os sentidos dela. Dr. Evans, Dante ordenou. Pega a maleta médica. Você vem com a gente. Pra onde? O médico gaguejou. O quarto do pânico está comprometido se eles têm explosivo. Dante disse, a mente trabalhando em modo tático. Vamos pro cofre. O cofre. Sofia sussurrou. Minha garagem particular, no subsolo. Dante chutou a porta do quarto e entrou no corredor. O ar estava denso de fumaça. Rocco, recua para a biblioteca. Ativa o protocolo da estante. Rocco e Benny surgiram da fumaça, disparando rajadas de supressão pelo corredor principal para conter os mercenários. Vai, chefe. A gente cobre, Benny gritou. Uma granada rolou pelo chão, parando a 3 metros deles. Move! Dante rugiu.
protegendo o corpo de Sofia com o próprio corpo, enquanto mergulhava na biblioteca. Bum! A onda de choque arrancou as portas da biblioteca das dobradiças. Escombros choveram sobre eles. Sofia gritou, um som agudo e apavorado que cortou Dante por dentro. Eu te seguro. Dante sussurrou no ouvido dela, tirando o gesso do cabelo dela com a mão. Eu te seguro. Foi até a estante enorme na parede do fundo. Puxou um livro específico de capa de couro, O Conde de Monte Cristo. O mecanismo clicou. A estante pesada se abriu, revelando um poço de elevador de aço. Era um elevador de serviço dos anos 1920, mantido fora da planta digital. Entra! Dante ordenou a Evans. Carregou Sofia para dentro. Rocco e Benny cambalearam para dentro atrás deles, Benny segurando o ombro sangrando. Dante fechou o portão e apertou o botão do subsolo. O elevador estremeceu e começou a descer, devagar demais. Acima deles, dava para ouvir os mercenários invadindo a biblioteca. Gritos, tiros. Vão cortar os cabos. Rocco arfou, recarregando a Glock. Não, Dante disse, os olhos se ajustando à luz fraca do poço. Esse elevador roda num sistema hidráulico separado, mas eles vão estar esperando lá embaixo. Sofia olhou para ele. A adrenalina estava passando e a dor voltando. Dante, por que você veio me buscar, no beco? Dante olhou para ela. O rosto dele estava sujo de fuligem. A camisa arruinada, o império literalmente pegando fogo acima da cabeça dele. Por quê? Ele disse, a voz rouca. O dinheiro não importava. O livro-caixa não importava nada. Eu entendi isso no instante em que te vi naquele lixo. Ele tocou o rosto dela com um dedo ensanguentado. Eu vou queimar o mundo por causa do que fizeram com você, Sofia. Mas primeiro, a gente tem que sobreviver. O elevador parou bruscamente. O subsolo, o cofre. Não era só uma garagem, era um bunker. Fileiras de carros de luxo sob luzes fluorescentes, mas nas paredes havia estantes de armas. Benny, pega o kit médico da SUV. Se trata, Dante ordenou. Rocco, prepara a G-Wagon blindada. Precisamos de blindagem pesada. Dante carregou Sofia até o banco do passageiro de uma Mercedes G63 AMG preto fosco. Prendeu o cinto dela. Para onde vamos? Ela perguntou fraca. Casa segura, ao norte da cidade. Ninguém sabe, só eu. De repente as luzes da garagem piscaram e morreram. Escuridão total. Uma voz ecoou pelo sistema de som da garagem. Uma voz suave, debochada, familiar. Dante, Dante, Dante. Sempre se escondendo no porão. Achou mesmo que eu não ia desligar a energia secundária? Mateo, Sofia gemeu. Vejo que você achou nossa fujona. A voz de Mateo zombou. Ela não devia ter sobrevivido ao inverno. Trabalho porco do Silas. Mas tanto faz. Você não sai dirigindo, irmão. Soldei as portas de saída. E bombeei gás para dentro do sistema de ventilação. Dante farejou o ar. Estava mudando. Um cheiro químico adocicado. Não era gás de cozinha. Era agente nervoso. Ou algo combustível. Ele vai nos sufocar. Rocco disse. O pânico entrando na voz. Dante olhou para as portas blindadas seladas no fim da rampa. Depois olhou para a parede de armas. Depois olhou para a G-Wagon. Rocco, Dante disse. Calmo. Pega o RPG na parede. Chefe, ele soldou as portas. Então a gente abre a nossa própria porta. Dante entrou no banco do motorista e ligou o motor. O V8 rugiu, ecoando na tumba de concreto. Cobre os ouvidos e abre a boca. Ela disse a Sofia. Vai ficar barulhento. Dante, você não pode. Rocco, explode a parede. Rocco ergueu o lançador de granada foguete no ombro. Mirou não nas portas, mas na parede de bloco mais fraca ao lado da rua. Chiu, crack, bum. Poeira e escombro explodiram para dentro. Um buraco do tamanho de um caminhão apareceu, revelando a rua nevada lá fora. Segura firme, Dante gritou. Pisou fundo no acelerador. A G-Wagon disparou para frente, pneus cantando. Voaram por cima dos escombros, atravessando o vergalhão restante, e aterrissaram com força no asfalto do beco. Tiros começaram na hora, vindos dos telhados.
As balas ricochetearam inofensivas no vidro blindado. Dante girou o volante, derrapando o carro enorme para fora do beco e para a rua principal. Pisou fundo, cortando o trânsito, deixando a torre em chamas para trás. Olhou para Sofia. Estava desmaiada de novo, a cabeça pendendo contra o cinto. Rocco, chama a galera do Rio, Dante disse, os olhos fixos na estrada, frios e mortais. Fala para eles que Porto Alegre caiu. Fala que eu vou cobrar todos os favores. O Mateu quer guerra. Vou dar um massacre para ele. A Casa Segura era uma fortaleza disfarçada de cabana de tronco, enterrada no fundo das matas nevadas da Serra Gaúcha, a 3 horas de Porto Alegre. Estava fora da rede, sem internet, telefone satelital, só energia de gerador. Por 3 dias, Dante não dormiu. Ficou sentado na poltrona, ao lado da lareira, no quarto principal, observando Sofia. Ela lutava contra uma febre que o Dr. Evans dizia que podia matá-la. A infecção da marca no braço tinha se espalhado no sangue. O corpo dela está exausto, Dante. Evans tinha dito, trocando o soro. Ela está lutando, mas não tem mais reserva. Dante olhou para a mulher na cama. Parecia uma boneca de porcelana que alguém tinha quebrado e colado de volta errado. O rosto sarava devagar, os hematomas passando de roxo para um amarelo doentio. Mas ela estava tão magra. Na quarta noite, a febre baixou. Dante cochilava na poltrona, a mão descansando no cobertor perto do pé dela. Acordou com o som de choro. Sofia estava acordada, enrolada numa bolinha apertada, olhando para o fogo. Não gritava dessa vez. Chorava em silêncio, as lágrimas encharcando o travesseiro. Sofia, Dante se mexeu na hora, sentando na beirada da cama. Ela se encolheu, puxando os cobertores até o queixo. Desculpa. Ela sussurrou, a voz rouca. Não queria te acordar. Eu só tive um sonho sobre o porão. A mandíbula de Dante travou. Você não tá no porão. Você tá comigo. Eu tô nojenta. Ela disse, apertando os olhos. Me vi no espelho quando fui ao banheiro. As cicatrizes, as queimaduras. Pareço um monstro. Dante estendeu a mão e puxou gentilmente o cobertor do rosto dela. Ela tentou resistir, mas ele foi persistente. Olha para mim. Ele comandou, suave. Ela abriu os olhos, cheios de vergonha. Você não parece um monstro. Dante disse, a voz grossa de emoção. Você parece a única coisa que importa. Pegou uma toalha morna na bacia do criado mudo. Deixa eu limpar o curativo. Não, tá fedendo. Tá feio. Sofia. Ele desenrolou devagar as ataduras do braço dela. A marca, o uróboro, estava vermelha e furiosa, uma marca permanente da crueldade de Silas Vane. Dante ficou olhando, o ódio por Silas e Mateu fervendo nas veias, mas as mãos permaneceram firmes e gentis. Limpou o ferimento com soro, aplicando pomada fresca. Sofia sibilou de dor, mas não se afastou. Por que você não deu os códigos para eles? Dante perguntou baixinho, colando a gaze fresca. Por que não deu logo o que eles queriam? Eu teria te perdoado. Teria entendido. Sofia olhou para ele, os olhos vasculhando o rosto dele. Porque não era só dinheiro, Dante. O livro-caixa tem os nomes dos juízes, do chefe de polícia. Se o Mateu pegasse isso, ele não ia só levar seu dinheiro. Ia te mandar para a cadeia para a vida toda. Ou ia mandar te executar. Ela estendeu os dedos finos, roçando a barba por fazer no rosto dele. Eu não podia deixar eles te matarem, mesmo que você me odiasse. Dante fechou os olhos, se inclinando no toque dela. A culpa era uma pedra pesada no peito. Tinha passado 6 meses amaldiçoando o nome dela, enquanto ela suportava o inferno, para salvar a vida dele. Eu nunca te odiei. Dante admitiu, a voz rachando. Odiei não conseguir parar de pensar em você. Ele se inclinou para a frente e encostou a testa na dela. Eu prometo, Sofia. E eu vou apagar eles. Vou fazer com que toda vez que fecharem os olhos, vejam meu rosto. E depois vou acabar com eles. Sofia se afastou um pouco. Dante, espera. Tem uma coisa que você precisa saber. A gente pode falar de negócio depois. Não! Ela insistiu, sentando com esforço. Quando eu estava naquela cela, o Silas gostava de se gabar. Achava que eu estava quebrada.
Achava que eu estava drogada demais para entender. Dante escutou com atenção. O Silas cuida do dinheiro do Mateu agora, ela disse. Ele reclamou do cronograma de transferência. Disse que todo o dinheiro líquido do golpe, tudo que roubaram de você, mais o lucro dos cassinos, vai ser movido hoje à noite. Os olhos de Dante se estreitaram. Movido para onde? Pro porto. Vão embarcar em container para uma conta offshore nas Ilhas Cayman, via empresa de fachada. Hoje é a transferência. Se movimentarem esse dinheiro, o Mateu ganha. Vai ter recurso para comprar a comissão do Rio. Dante ficou de pé, o predador reacordando. O porto de Rio Grande. Sabe qual terminal? Terminal 4. Sofia disse. A família Vani é dona dele. Dante conferiu o relógio. 10:30 da noite. Foi até a porta. Descansa, Sofia. O Dr. Evans está lá fora. Aonde você vai? Ela perguntou, o medo voltando aos olhos dela. Dante parou na porta, a luz do fogo lançando sombras longas no rosto dele. Parecia um anjo caído, lindo e apavorante. Vou buscar meu dinheiro de volta. O porto de Rio Grande era um cemitério de contêineres de aço e neblina congelante. O vento vindo da Bahia era brutal, chicoteando pelas fileiras de caixas metálicas enferrujadas. O Terminal 4 estava iluminado como um estádio. Refletores cortavam a escuridão. Dezenas de homens armados patrulhavam o perímetro. No centro, um guindaste enorme carregava um container preto num navio cargueiro atracado no cais. Mateu não estava correndo risco. Tinha trazido a equipe inteira. Dante estava deitado de barriga para baixo em cima de uma pilha de contêineres, a 300 metros de distância, olhando pela mira de um rifle sniper com supressor. O vento cortava a pele exposta, mas ele não sentia. Rocco, Dante sussurrou no comunicador. Status? As cargas estão prontas no portão leste. A voz de Rocco crepitou. O Benny e a galera do Rio estão em posição no oeste. Dante tinha usado o favor. Um esquadrão especializado da máfia carioca tinha voado num jato particular uma hora antes. Eram profissionais, silenciosos, letais. Espera meu sinal, Dante disse. Ele varreu a área. Viu Silas Vane, o homem que tinha torturado Sofia. Silas estava perto da rampa de carga, vestindo um casaco grosso de pele, fumando um charuto e rindo com um dos estivadores. Parecia confortável, arrogante. Dante mudou a mira. A cruz das miras se fixou no joelho de Silas. Isso é pela marca, Dante sussurrou. Tio, o tiro com supressor foi quase um sussurro. Lá embaixo no cais, a perna de Silas explodiu. Ele desabou gritando, agarrando o joelho estilhaçado. O caos explodiu. Agora, Dante rugiu no comunicador. Bam! O portão leste explodiu numa bola de fogo. Rocco dirigiu um caminhão-tanque roubado através dos escombros, bloqueando a saída. Vai. O esquadrão carioca invadiu a cerca oeste em formação tática de cunha, os fuzis HK-416, derrubando os guardas confusos de Mateu com precisão cirúrgica. Dante não ficou no telhado. Largou o rifle e desceu de rapel pela lateral do container, sacando 2 facas de combate. Não estava ali para atirar de longe. Estava ali para caçar. Moveu-se pelo labirinto de contêineres, feito um fantasma. Um guarda dobrou a esquina. Dante estava em cima dele, antes que o homem pudesse erguer a arma. Uma faca cortando a carótida. O guarda caiu em silêncio. Dante pegou a submetralhadora do guarda e continuou. Estava indo para a rampa de carga. Estava indo atrás de Silas. O tiroteio era intenso. Balas faiscavam nos containers de metal. O som era ensurdecedor. Mas Dante tinha visão de túnel. Chegou ao centro da clareira. Silas se arrastava atrás de uma barreira de concreto, deixando um rastro de sangue na neve. Os homens dele tentavam cobri-lo, mas estavam presos pelo fogo de supressão de Rocco. Dante saiu ao aberto. 2 guardas o viram e se viraram para atirar. Dante não quebrou o passo. Disparou 2 rajadas. Os 2 guardas caíram. Foi até a barreira de concreto. Silas olhou para cima. O rosto pálido e suado, os olhos arregalados de choque. Silas gaguejou, sangue borbulhando dos lábios. Achei que você estava morto. Dante pairou sobre ele, projetando uma sombra longa.
Chutou a arma para longe da mão de Silas. Achou errado. Dante disse, frio. Foi o Mateu. Silas guinchou, erguendo as mãos. Foi o Mateu. Ele me obrigou, ele disse. Dante atirou no outro joelho dele. Silas gritou um som agudo que o vento engoliu. Isso foi pelas costelas quebradas. Dante disse, a voz sem misericórdia. Agachou, agarrando Silas pela lapela do casaco caro, puxando-o para perto. Onde ele está? Onde está o Mateu? Ele tá no navio. Silas arfou, soluçando. Tá no cargueiro. Tá saindo com o dinheiro. Por favor, me deixa ir. Dante olhou para o navio enorme. Os motores rugiam. A prancha de embarque já estava sendo erguida. Mateu estava cortando os prejuízos. Estava fugindo. Dante olhou de volta para Silas. Você gosta de fogo, né, Silas? Gosta de marcar as pessoas. Dante puxou uma pistola sinalizadora do colete tático. Abriu e carregou um sinalizador. Não. Não, não, não. Silas Coramingo. A Sofia manda lembranças. Dante disparou o sinalizador direto no peito de Silas. O magnésio pegou fogo instantaneamente, queimando o casaco e a carne num calor branco cegante. Dante se virou e correu para o navio, deixando o homem gritando em chamas na neve. Correu pelo cais. A prancha estava a 3 metros no ar. O navio se afastava do pier. Dante não hesitou. Pulou. Os dedos agarraram a beirada do corrimão de metal. Idealmente, teria se puxado sem esforço, mas estava cansado e o metal estava gelado. Escorregou. Uma mão perdeu o apoio. Ficou pendurado por um braço só sobre a água negra e congelante, a hélice enorme girando embaixo dele. Chefe! Rouco gritou do cais, longe demais para ajudar. Dante cerrou os dentes, os músculos gritando. Pensou em Sofia naquela cama. Pensou no medo nos olhos dela. Rugiu, balançando as pernas e prendendo o calcanhar no corrimão. Com uma explosão de força quase histérica, se içou para cima e por cima da grade, desabando no convés de metal do navio. Estava a bordo. E em algum lugar naquele navio, escondido feito rato num labirinto, estava o irmão dele. O convés do cargueiro Dama de Ferro era uma placa lisa de gelo. O vento uivava, mascarando o som dos passos de Dante enquanto se movia em direção à ponte de comando. O terno estava congelado, grudando no corpo feito armadura. As mãos estavam dormentes, mas o aperto na faca de combate era firme como aço. Ele desviou dos convéses inferiores. Conhecia o Mateu. O irmão não estaria se escondendo na sala de máquinas com os ratos. Estaria na ponte, olhando o mundo lá embaixo, fingindo que era rei. Dante chutou a escotilha da torre de comando. 2 tripulantes sacaram armas. Dante se moveu com a eficiência de uma máquina. Um golpe no pulso. Uma pancada de coronha na têmpora. Caíram antes de tocar o chão. Subiu a escada. O metal ressoando sob as botas. Chegou ao topo. A cabine de comando. A porta estava destrancada. Dante empurrou. O cômodo banhado no brilho vermelho dos painéis de instrumento. Além do vidro, o vazio negro do mar se estendia sem fim. Mateu estava junto ao leme, olhando para a escuridão. Segurava um copo de uísque numa mão e um revólver pesado na outra. Não se virou. Você tá atrasado, irmão. Mateu disse, a voz calma, quase conversada. O vento estava ruim. Dante respondeu, entrando no cômodo. Não ergueu a faca. Só observou. Mateu se virou devagar. Estava impecável num sobretudo azul marinho, o cabelo penteado para trás. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos familiares nos quais Dante confiava desde os 5 anos de idade, estavam mortos. Te vi pular, Mateu disse, tomando um gole de uísque. Falei para o capitão acelerar, mas no fundo, eu sabia que você conseguiria. Você sempre consegue. Essa é sua maldição, Dante. Você sobrevive a tudo. Por quê? Dante perguntou. Uma palavra. Era a única que importava. Mateu riu, um som amargo e cortante. Por quê? Porque por 22 anos eu fui sua sombra. Dante é o dono. Mateu é o subchefe. Dante é o cérebro. Mateu é o punho. Eu construí esse império com você, tijolo por tijolo de sangue. Mas quem ganha o respeito?
Quem ganha o medo? Você. Ela ergueu o revólver, mirando no peito de Dante. E aí você trouxe ela. Mateo cuspiu. Uma empregada, um lixo com dívida. Você olhou para ela com mais respeito numa semana do que olhou para mim numa década. Aí eu entendi que você era fraco, e os fracos não merecem o trono. Ela me protegeu. Dante disse, se aproximando. Ela aguentou sua tortura e não quebrou. Ela tem mais honra no dedo mindinho do que você no corpo inteiro. Honra é coisa de morto. Mateo rugiu. Bang! A bala rasgou o ombro de Dante. A força o girou. Ele bateu no console do radar. Dor quente e cegante rasgou o lado esquerdo dele. Fica no chão. Mateo gritou, avançando, a arma tremendo na mão. Não me obriga a fazer de novo. Fica no chão e morre feito homem. Dante gemeu, pressionando a mão no ferimento. Sangue vazava entre os dedos. Olhou para cima, a visão nadando. Errou o coração, Matt. Dante arquejou. Sempre foi um péssimo atirador. Cala a boca. Mateo engatilhou de novo. Estava a 1,5 metros. Vou levar o dinheiro. Vou sumir e você vai virar comida de peixe. Ele puxou o gatilho. Clique. Mateo congelou. Encarou a arma. Uma falha. Naquela fração de segundo de hesitação, Dante avançou. Ignorou a dor gritando no ombro. Agarrou Mateo, jogando-o contra o vidro grosso do para-brisa. O revólver deslizou pelo chão. Se agarraram. Não era luta marcial. Era briga entre irmãos que se odiavam. Socos voaram, estalando contra osso. Mateo era forte, alimentado por ciúme. Mas Dante era alimentado por algo mais sombrio. Mateo deu uma joelhada no estômago de Dante e o empurrou para trás. Puxou um canivete do casaco. Eu te amava, seu filho de uma. Mateo gritou, cortando. A lâmina abriu um talho na bochecha de Dante. Dante agarrou o pulso de Mateo. Torceu com força. Houve um estalo doentio. Mateo uivou, largando a faca. Dante não parou. Desferiu um direto na mandíbula de Mateo. Depois um esquerdo. Agarrou Mateo pela lapela do casaco e deu uma cabeçada. Mateo desabou, escorregando pelo console até o chão. Estava vencido, ensanguentado, quebrado. Dante ficou de pé sobre ele, o peito arfando, sangue pingando do rosto e do ombro. Pegou o anel prateado caído de Mateo, que tinha escorregado durante a briga. Você não só me traiu, Dante sussurrou, a voz tremendo de raiva. Você machucou ela. Você jogou ela no lixo. Mateo olhou para cima, um olho inchado e fechado. Tossiu sangue. Faz logo, Dante. Manda eu pro inferno. Eu guardo um lugar para você. Dante olhou para o anel. Depois olhou para a porta aberta que levava ao convés gelado. Não. Dante disse, frio. Inferno é bom demais para você. Agarrou Mateo pela gola e o arrastou pelo convés congelante. O vento estava feroz agora, as ondas batendo contra o casco. Dante arrastou-o até o corrimão. Dante, espera! Mateo implorou, percebendo o que estava acontecendo. Dante, a gente é irmão. O orfanato. Lembra do orfanato? Meu irmão morreu no dia em que você tocou nela. Dante disse. Ergueu Mateo. Dante, não! Dante o empurrou por cima da borda. O grito de Mateo foi engolido na hora pela escuridão rugidora do mar. Houve um splash e depois nada. Só a água negra revolta e o frio cortante. Dante ficou parado no corrimão por um bom tempo, observando o rastro do navio. Segurava o ombro sangrando. O rádio no cinto crepitou. Chefe, era o Rocco. Garantimos o cais. O navio está parando. A Capitania dos Portos foi paga. Estamos indo te buscar. Dante levou o rádio até a boca. Está feito, Rocco. E o Mateo? Dante olhou para o espaço vazio no convés. Ele perdeu o navio. O inverno tinha derretido, deixando Porto Alegre molhada e cinzenta, mas viva. A cobertura Cavallero tinha sido reconstruída. As paredes agora eram de aço reforçado, o vidro à prova de bala. Não era mais só uma casa. Era uma fortaleza. Dante estava na sacada, ajeitando os punhos. O ombro ainda doía quando chovia, uma lembrança permanente, mas o ferimento tinha sarado. A porta atrás dele deslizou aberta. Sofia saiu. Estava diferente. As bochechas encovadas tinham enchido. A pele brilhava.
Vestia um vestido preto sob medida que gritava poder. O cabelo loiro-mel cascateando pelos ombros. As cicatrizes no braço ainda estavam lá, mas ela não escondia mais. Usava como uma armadura de guerra. A comissão está esperando. Ela disse, a voz firme e confiante. Os chefões do Rio e de São Paulo estão na sala de reunião. Dante se virou para olhá-la. Não via mais a governanta. Não via mais a vítima do beco. Via a única pessoa no mundo que conhecia o preço da lealdade. Deixa esperar, Dante disse. Foi até ela, envolvendo os braços na cintura dela. Ela se derreteu contra ele naturalmente, descansando as mãos no peito dele. Você tá nervoso? Ela perguntou. Por causa de uma sala cheia de velhos que querem me matar? Não. Dante sorriu de canto. Tô nervoso é com o que você vai fazer com as planilhas de orçamento depois. Você é implacável com as despesas, Sofia. Ela riu, um som leve e genuíno que afastou as sombras dos últimos meses. Alguém tem que te manter honesto, Sr. Cavallaro. A expressão de Dante suavizou. Enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Sofia parou de respirar. Ele abriu. Não era um diamante. Era uma aliança simples e elegante de platina, cravejada com uma pequena esmeralda. E eu não me ajoelho, Dante disse, suave. E eu não faço romance. Mas preciso que você saiba de uma coisa. Essa cidade é minha. O dinheiro, o poder, os soldados, é tudo meu. Mas eu sou seu. Pegou a mão dela, aquela com a cicatriz fraca do soro, e deslizou o anel no dedo dela. Você fica ao meu lado, Sofia, no sangue e no fogo? Sofia olhou para o anel, depois para os olhos escuros e perigosos dele. Não hesitou. Ficou na ponta dos pés e o beijou. Um beijo com gosto de promessa e perigo. Até a cidade queimar, Dante. Ela sussurrou contra os lábios dele. E mesmo aí, serei eu segurando os fósforos. Dante sorriu, um sorriso verdadeiro. Pegou a mão dela e juntos se viraram e voltaram para dentro, para governar o reino deles. E é assim que termina a história de Dante e Sofia. De um beco congelante na Zona Sul até o topo do submundo do crime, é um lembrete brutal de que às vezes a lealdade não está no sangue, está nas pessoas que sangram por você. Dante passou meses procurando um traidor só para descobrir que o traidor era o próprio irmão, e a heroína era a garota que ele quase jogou fora. Agora, tenho uma pergunta para vocês. Se você fosse o Dante, conseguiria perdoar o Mateu? Ou traição de família é a única coisa que nunca se perdoa? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu leio todos, um por um. Se você curtiu essa montanha-russa de história, dá aquele like. Ajuda muito o canal a crescer. E se inscreve com o sininho ativado para não perder a próxima saga. Semana que vem tem uma história nova sobre um segurança bilionário e uma herdeira secreta que vocês não podem perder. Obrigado por acompanhar. E nos vemos no próximo capítulo.